Olá, pessoal do Já Passei Educação. Eu, Fábio, professor Fábio Inácio, estou aqui para trazer para vocês mais um edital aqui, para apresentar mais um edital para vocês, dessa vez da cidade de Lençóis Paulista, né? Cidade que fica ali depois de Botucatu, né? Passa ali bem ali no interior de São Paulo, cidade de Lençóis Paulista, que vai fazer concurso, a banca é Nosso Rumo. E eu sempre gosto de falar com vocês que é uma oportunidade, né? Esse concurso, ele é para cargos efetivos, tá? Pelo regime estatutário, a validade da lista de aprovados, né, de um ano, prorrogável por mais um ano, lá na Prefeitura de Lençóis Paulista. Lista de aprovados, gente, que significa que durante um ano, surgindo vagas, as pessoas podem ser convocadas para cargos efetivos, né? Eu sempre gosto de explicar isso. Tem também a opção de cargo de PCD, né? Vagas para PCD. Bom, nós vamos ter concurso aí, e eu vou falar já dos cursos do Já Passei. Nós vamos ter professor de educação especial, uma vaga, né? Então, R$ 22,90 a hora aula e por 35 horas semanais, curso superior de licenciatura ou pós na área específica de educação especial, inscrição R$ 92,49, período de aplicação o X, né? X, Y, significa manhã, tarde, tá? Bom, que curso nós teremos aqui no Já Passei? Professor de Educação Infantil 1, professor de Educação Infantil 2, professor de Ensino Fundamental 1, né? E também teremos o dos substitutos, tá? Então, olha só, professor de Educação Infantil, uma vaga, R$ 22,90 por 36 horas semanais. Todo mundo me pergunta, professor, qual é a base mais ou menos do salário? Eu fiz um cálculo aí por cima, uns 3.400, por aí, né? Um pouco mais, talvez, tá? Habilitação específica em magistério, obtida em nível médio, né? Ou na modalidade normal, o curso superior de licenciatura plena, no caso aí do Infantil 1, tá? Então, você pode ter aquele antigo magistério, ou antigo curso superior, que a gente chamava normal superior, né? Desde que focado na pedagogia, lembra? Quando fala normal superior, gente, não qualquer curso superior, não, é um curso superior que era voltado para a área pedagógica, que antigamente se chamava normal superior, tá? Hoje é tudo pedagogia. Lençóis Paulistas, R$ 70,67 é inscrição, período X também. E esse professor de Educação Infantil 1 tem o curso no Já Passei. Professor, são poucas vagas. Eu escuto essa história sempre, gente. Eu vou falar para vocês. Eu já entrei em vários concursos, muitos dos concursos dos quais eu passei, fui aprovado, convocado, né? Inclusive trabalhei em alguns, né? Esse cargo que muita gente fala só tem um, só tem dois, eu fui lá e fiz, e chamou bastante gente. Professor sempre precisa, sempre aparece oportunidade. A prefeitura é muito comum a prefeitura inaugurar uma escola, uma creche, né, uma pré, ampliar o número de salas. Isso é muito comum, muito normal. Então, você tem que ficar atento, né? Não caia nessa história, porque é bom para o seu concorrente se você desistir, né? Professor de Infantil 2, uma vaga, R$ 22,00 a hora aula, 28 horas semanais, né? Então aqui é um pouco menos a jornada. Habilitação em magistério, nível médio na modalidade curso superior, também R$ 70,67 a inscrição, período é Y, né? Então dá para fazer Infantil 1 e Infantil 2. Professor de ensino fundamental, uma vaga, R$ 22,90 a hora. Aula, 35 semanais, também a mesma exigência de magistério, né, em nível médio, ou curso superior, ou a pedagogia, né? Lençóis Paulistas, R$ 70,67, esse é no período Y, né? Tem também arte, tá? Uma vaga, R$ 22,00 a hora aula. Aqui tem que ter a habilitação em artes, né? Habilitação específica ou área correspondente, tá? R$ 92,49, período X. Aí temos educação física, né? Também uma vaga, R$ 22,00, 28
horas semanais, também aqui formação específica, e tem que ter inscrição no CREF de São Paulo, né? Lençóis Paulistas, R$ 92. Tem inglês também, uma vaga também, 22 horas, R$ 22, né? 22 horas não. Curso superior também, R$ 92 Y. E tem os substitutos aqui, de educação infantil, uma vaga, de ensino fundamental, também o mesmo valor, só que a jornada é menorzinha, 12 horas semanais, uma boa jornada para você acumular, né? 12 horas semanais, também exigência a mesma, R$ 70. Aí tem período Y e período X, né? Educação infantil no período Y e ensino fundamental no período X, que é manhã tarde, tá? Tem substituto de ciências exatas, também R$ 22,90. Também habilitação em matemática ou ciências ou formação superior em áreas correspondentes, inscrição R$ 92. Sempre que é fundamental 2, R$ 92, né? Aí tem de ciências humanas, né? Aí pode ser geografia, história, formação, também é R$ 22 a hora aula, sempre 12 horas semanais, R$ 92,49 é o valor do ensino fundamental. Lembrando que no Já Passei nós vamos ter curso aqui para o substituto de educação infantil e ensino fundamental, tá? Esses dois. E também de linguagens aqui, a informação em letras, artes ou educação física ou áreas correspondentes, tá? Substituto também R$ 22,90 a hora aula, também R$ 92,49. Professor, então vai ter o Já Passei, o curso do Educação Infantil, professor de Ensino Fundamental 1 e também dos professores substitutos de Educação Infantil e Ensino Fundamental, tá? Então, nós vamos ter esses cursos aqui no Já Passei. E por que eu falo para vocês que é importante você ter o curso? Porque você começa a estudar mais organizado, com material de videoaula, isso vai te facilitar muito. Muita gente fala assim, professor, eu não sei estudar, eu não consigo passar. Aí, às vezes, a pessoa ela não estuda certo, né? Então, o correto é você ter um planejamento, estudar por dia. Com o material na mão, isso te facilita muito, né? O certo é você estudar um pouco de português num dia, legislação no outro, pedagógico. Não, tem gente que fala assim, nossa, professor, hoje eu estudei 4 horas de língua portuguesa. É bom? Não, né? Não, eu não aconselho. Por quê? O importante é você estudar um pouco de português, né? 1 hora, aí depois você muda, vai para a legislação. Porque se você fica muito tempo na mesma, né, na mesma área de conhecimento ali, você acaba perdendo foco, né? Então, é importante você alternar, os vídeos com exercício, é importante você escrever o que o professor está falando, porque você guarda mais, né? O ato de, eu só vou assistir. Aí você está passivo ali, né? Só assistindo. É passivo, né? Para você estar mais atento, você está com o caderno ali anotando pontos importantes para o vídeo, né? Anota. Isso é um estudo que tem mais resultado do que se você simplesmente ficar assistindo o vídeo, tá? Então, né? Bom, vamos continuar aqui. Letras X e Y, os períodos de aplicação. A prefeitura, né, vai falar, os salários são aqueles que eu passei para vocês, hora aula. Tem um benefício auxílio de alimentação de R$ 800, tá? Olha aí, né, benefício de um vale alimentação, comparando aí com várias cidades, bom, né? R$ 800 é um vale razoável, né? Vamos dizer assim. Todos os documentos têm que ser reconhecidos pelo MEC, né? Enfim, aqueles que tiverem diploma estrangeiro tem que ser também traduzido, reconhecido, e todas as informações aí que você tem que levar para fazer sua inscrição. Requisito básico para sua inscrição, aí é tranquilo, né? Ter mais de 18 anos, possuir aptidão física, moral e psicológica para o cargo, sexo masculino tem que ter obrigação militar, está quite com a justiça eleitoral na data da posse. Professor, eu estou devendo lá na justiça eleitoral. Então, resolve, porque tem que estar quite, né?
Ah, professor, eu fui candidato, tomei uma multa, né? Já aconteceu comigo isso. Tomei uma multa eleitoral. Aí você parcela a multa lá, pede uma declaração para o cartório, ok, né? Se você estiver pagando a multa, ok, tá? Você está quite, certo? Os documentos, né, exigidos, diploma, também. Os antecedentes criminais, né? Então, se você tiver uma condenação de sentença transitada em julgado, não adianta, tá? Ah, eu estou respondendo lá uma coisa. Tudo bem, não foi transitado em julgado, né? Então, ou você demonstrar que já cumpriu aquela pena, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas aparece casos de pessoas que tiveram aí problemas com Lei Maria da Penha, né? Problemas de calúnia, injúria, difamação, e foram condenadas, né? Aparece aí algumas coisas. Então, é importante você verificar se está tudo certinho. Bom, as inscrições, né? Vamos lá. As inscrições são sempre pelo site da banca, bancanossorumo.org.br, tá? Então você vai lá, vai, né, fazer o seu cadastro, preencher todas as informações, número do CPF, cuidado para não errar, né? Mas depois, se você errar, tem como corrigir. Mas, enfim, é bom preencher de acordo. Todas as informações são de responsabilidade do candidato, então você tem um compromisso aí de informar a verdade, né? Senão depois você tem problema, certo? Então, informe tudo da forma correta para você não ter problemas. Boleto bancário, você vai gerar, vai pagar, de preferência, pague nos seus aplicativos de banco ou na própria agência, né? Eu sempre recomendo isso para todos os candidatos. Não é aceito pagamento em TED, DOC, ordem de pagamento, nada disso, certo? Comprovante, verifica se foi quitado, se está tudo certinho, para você poder depois ver se realmente a sua inscrição entrou, se está tudo certo, aí você vai no site e confere também, né? Não é no dia, você tem que dar um tempo para ser processado. Isso depois, uns 3, 4 dias, você entra lá para ver se está tudo certinho, né? Se tiver algum problema, seja por conta que aconteceu algo e você não fez a inscrição, ou acusou que pagou, mas não pagou, você tem que buscar resolver isso para não ter nenhum. Não consegui fazer minha inscrição, aí deixa para verificar as coisas no último dia, de jeito nenhum, né? Então, sempre você vai estar lá observando no site se está tudo certo no endereço eletrônico bancanossorumo.org.br. Olha lá, deve conferir no endereço certinho todas as informações. Teve dúvida? Tem aqui, ó, telefone, né, para você tirar suas dúvidas em relação à banca, em relação ao concurso, e funciona das 9 às 16 horas, tá? O registro de todos os documentos é de responsabilidade do candidato, então é importante ler, né? Ler todas as informações. Não, qualquer documento que seja enviado e não tenha uma resolução legível, não será considerado, tá? Somente vai ser avaliado os que tenham resolução legível. O candidato a lactante tem que informar a banca, vai ter ali o período de 30 minutos, né, por até 2 horas, 2 horas, cada intervalo de 2 horas, 30 minutos, para amamentar crianças até 6 meses, né? Esse tempo será computado, tudo certinho. Se a criança for maior de 6 meses, não terá compensação de tempo, tá? Ela vai poder amamentar, mas não terá compensação de tempo. E ela tem que informar a banca, porque tem que ir um adulto que vai ficar responsável pela criança. A banca Nosso Rumo não tem uma pessoa para ficar com a criança. A pessoa tem que levar uma pessoa. Por isso que ela tem que informar antes, né? Porque nessa sala reservada vai ficar ela, a criança e um fiscal. Aí, se tiver uma babá, a babá, ela vai esperar, né, do lado de fora, tá bom? Certo? Ela vai ficar com a criança e ela vai levar a criança na hora da amamentação, só isso. Ok? Condição especial também, você
precisa informar. Se você tiver algum recurso, né, para colocar sobre condição especial, solicitação, você vai entrar também. O que é condição especial? Uma prova ampliada, né, eu estou com uma mobilidade reduzida, enfim, eu preciso de uma prova em braille, eu preciso de um ledor, eu preciso de um tradutor, enfim, certo? Você vai colocar lá. Nome social, também tem que solicitar para a banca, tá? Inclusão do nome social, referente ao certame aí, né? Candidato, pessoa travesti ou transexual, ela pode pedir aí para ser chamada pelo nome social. Pessoa que fez júri popular, também deve enviar o seu comprovante, porque isso entra no critério de desempate. Pessoa com deficiência vai ter a oportunidade aí da lista de reserva de 5% para cada cargo, tá? Então, tem aí, né, os percentuais dos cargos, as pessoas com deficiência têm que estar reconhecida na lei, né? Então, hoje, transtorno do espectro autista, entra, né? Portador de visão monocular, entra. Eu tenho TDAH, entra. Não, TDAH não entra, tá? TDAH não entra. Então, tem toda, né? A pessoa que tem deficiência auditiva, perda lateral, bilateral, parcial, total, aí tem as frequências, a pessoa tem que enviar o laudo, deficiência visual. Então, ela vai mandar o laudo atualizado, aquele laudo, né? Pelo menos há um ano, tá? Até o primeiro dia de inscrições, para você poder concorrer aí com pessoa na condição de pessoa com deficiência, ok? Então, tudo vai sair no site, as inscrições, se tudo foi certo, se tudo foi bem feito, ok? Então, tem que ter lá o CID, né? Pode ser CID? Não. Meu médico não colocou o CID. Então, vai lá e pede para ele colocar o CID, porque isso é exigido, está lá no edital. Provas, né? Então, nós temos aqui as provas, educação infantil, professor substituto, os períodos de aplicação delas, XY, né? Então, se eu posso fazer 2 provas, professor? Claro. Você vai fazer infantil 1 no período da manhã, por exemplo, e infantil 2 no período da tarde, certo? O que vai cair nessas provas? Língua portuguesa, 8 questões, matemática, 6 questões, legislação educacional, 10 questões, conhecimentos específicos, 16 questões, totalizando 40 questões, né? E aí tem uma prova discursiva, que está no capítulo 8. Tem discursiva. E tem avaliação de títulos. Essas duas aqui são eliminatórias, né? Objetiva e discursiva, e essa é apenas classificatória, tá? Então, título, eu não tenho título. Ok, não precisa entregar. E aí eu tenho, é bom entregar, né? Prestação das provas objetivas e discursivas. Então, a prefeitura vai convocar, né, através do seu site lençóispaulistas.sp.gov.br, também a banca vai convocar você, e você tem que estar atento para verificar o seu local de prova. Professor, vai mandar um e-mail, um telegrama, um pombo, uma cartaz, não, um pombo correio? Não. Você tem que olhar no site, tá? Fábio, você sempre fala isso. Gente, eu canso de ver gente que perdeu data de concurso, não sabia onde era a prova, né? Então, as pessoas precisam, para passar, gente, a gente precisa estar organizado, né? Primeiro ponto, precisa estar organizado. Comprou o curso, legal, né? Mas você precisa se organizar. Não adianta só comprar o curso, você precisa se organizar para estudar, para fazer todos os procedimentos corretos, né? Conhecer o edital, né? Conhecer o edital é importante. Então, olha outra coisa que acontece, às vezes, muita gente se inscreve no concurso, muitas pessoas. Não cabe lá em Lençóis Paulistas, né? Lençóis Paulista. Não cabe, porque lotou todas as escolas, a faculdade que tinha lá também lotou.
E aí a banca pode alocar essas pessoas em outras cidades vizinhas, tá? Cidades vizinhas. Isso está previsto no site. Ah, eu fiz para Lençóis Paulista, me jogaram para fazer a prova em outra cidade. Claro que vai ser uma cidade próxima, né? E a banca olha mais ou menos ali também para não alocar as pessoas tão distantes. Mas pode ocorrer. Eu já fiz um concurso onde eu me inscrevi para uma cidade e a prova foi em outra. Né? Por quê? Pela quantidade de pessoas. Então, isso aí é normal e está previsto em edital, certo? Bom, vai ser disponibilizado lá, né, um link de correção cadastral, 2 dias úteis, o endereço, você errou alguma coisa, certo? O candidato não pode alegar desconhecimento dos locais de realização da prova, se não comparecer, está eliminado, certo? Então, não é uma desculpa isso. Você tem também os telefones de contato, o serviço de atendimento, que é o STAC, né? Serviço de atendimento ao candidato, aonde você pode tirar também suas dúvidas, certo? Candidato tem que estar lá 30 minutos antes, né? Chegar antes, sabe onde você vai fazer a prova. Tem gente que chega faltando 2 minutos. Isso tudo interfere na tua prova. Por quê? Você chega muito atrasado, você já chega, né, naquele sentimento, você está lá, sai atrasado de casa, será que vai dar? Será que não vai dar? Ai, aí tal, você já chega afobado, acelerado, e isso interfere no teu desenvolvimento durante a prova. Aquele candidato que ele se organiza, ele já separa a caneta, ele já separa o lápis, ele já separa a identidade, olha aqui, ó, documento original com foto, né? Então, um dia antes já está tudo separadinho. Ele já diminui muito a ansiedade dele, porque ele já separa a roupa que ele vai usar, certo? Tudo certinho ali. Ele vai levantar de manhã, já vai estar caneta de tinta preta ou azul, material transparente, vai ter o lápis e a borracha, né? Então ele já vai chegar tranquilo, certo? Documento dele vai estar certinho, né? Enfim, se ele teve o documento roubado, fez o protocolo, que tem 30 dias para fazer um protocolo de documento roubado, se passar além desse prazo, não vão aceitar. E aí não é aceito o documento que não tenha foto, título eleitoral sem foto, carteira de estudante, não é aceito o documento digital, está bem claro aqui no edital, aí chega a pessoa lá com o documento digital. Aí fala, não, porque documento digital, papapá, pipi. Gente, quando você faz a inscrição no concurso, tacitamente, né? Ou seja, você aceita as regras do edital. E você aceitando, você tem que cumpri-las. Você não pode alegar que não sabia, certo? Eu tenho visto muito candidato que aí o cara vai discutir com a banca, já vai ficar nervoso, enfim. E por quê, gente? Porque não pode celular, né? E aí, também o documento digital tem que ser via. Você não pode apresentar um print, tem que apresentar o documento no programa, né? No site lá. Enfim, se você não apresentar, e às vezes a rede, o local que você for, a internet é ruim, a sua operadora não pega naquele local. Eu trabalhava numa escola que tinha uma operadora lá que não pegava mais de jeito nenhum. Imagina ser a sua operadora. Foi polo de prova um dia desse, tá? Então, não serão aceitos cópias de documentos, ainda que autenticadas. Cópia não pode. Ah, eu estou com o meu RG autenticado. Não, está no edital, gente. Então, muita atenção, né? Então, no dia da realização do exame, não é permitido entrar no local portando armas, né, equipamentos eletrônicos, qualquer tipo, bip, gravador, peixe, palm top, qualquer tipo de relógio. Também é outro problema que eu vejo muito nos concursos. O cara vai lá, não, mas meu relógio não tem nada, né? Aí fala que ele precisa usar óculos de sol, porque
a vista dele. Isso é uma condição especial, você não informou para a banca, aí você chega lá de óculos de sol. Não, né? Deixa para usar óculos de sol na praia. Certo? Bom, corretivo, lapiseira, régua, não pode, tá? Então, são aí regras que estão explícitas no edital e você precisa estar atento. Não é para tirar fotografia, né, durante a aplicação da prova. Então, você não pode registrar nada lá. Tem gente que gosta, né? Já vi candidato saindo da prova, tirando selfie. Assim, estou tirando uma selfie. Aí o fiscal falou, você não pode ligar o celular aqui dentro, né? Então, problemas que é preciso evitar, ok? Provas objetivas, né? Então, você vai ter o caderno de resposta com uma folha personalizada para você, com seu nome, sua inscrição. Por isso que essa folha não é trocada, tá? Então, muita atenção para você não rasurar, não rasgar, né? Enfim, prova discursiva também vai ter uma folha e lá você vai identificar aonde ela pede. Essa prova ela não pode ser assinada, tá? Por quê? Porque ela vem ali com a tua inscrição, porque quem corrige não sabe quem é você, vai vir só o código na parte discursiva. Então, você vai ler as instruções da prova, que estão no caderno da prova, e não vai assinar aonde não é para assinar. E aqui está, a prova discursiva não poderá ser assinada, tá? E aí você vai olhar lá, né? Tem, tem um caderno lá da prova discursiva, uma parte que é destacada que pode assinar, a banca vai te orientar lá e vai estar tudo escritinho que você vai assinar. Agora, a parte que você responde, essa não é assinada de jeito nenhum, porque não pode ter a tua identificação, porque quem corrige não pode saber quem é você, né? Por isso tem um código de barra lá que vai te identificar, que é o número da tua inscrição. Totalidade da prova, 4 horas, só pode sair depois de 2 horas, não fica brigando com a banca, dizendo que quer sair antes, você tem um compromisso, porque é casamento da tia, da avó, da irmã, né? Não pode, tá? Certo? Porque tem um churrasco, tem um jogo do Corinthians, do Palmeiras, não pode sair antes. Então tem que sair sempre depois de 2 horas. Aí o gabarito será publicado, né? A banca vai informar, o provisório, para você, se ver alguma questão errada, né? Olha aqui, ó, folha de resposta personalizada, possibilita a substituição. Então, se você vê alguma coisa errada lá no gabarito preliminar, você pode entrar com recurso, tá? Você pode ele ser eliminado se você tiver qualquer tipo de relógio, equipamento eletrônico, protetor auricular, óculos de sol, né, fone de ouvido, equipamento de celular que toque, né, durante a prova, mesmo que esteja dentro do envelope lacrado. Então, cuidado, desliga, né, se for possível tirar a bateria, até melhor. Desliga os alarmes, porque tem celular que toca mesmo com ele desligado, ok? Então, aí, várias instruções que vocês têm que estar muito atentos. Eu sempre falo isso, repito, e canso de ir em prova e ver essas cenas, né? Os 2 últimos, eles vão, né, permanecer na sala até que o último termine a prova, importante. Julgamento da prova, a prova vale de 0 a 100. Será habilitado o candidato que tivesse nota igual ou superior a 40, veja bem, é 40, não é 50, né? 40. A prova vale de 0 a 100. As provas discursivas são aplicadas para todos os cargos, é no mesmo dia e horário, né? E só vai ser corrigida as provas dos candidatos aprovados e melhor classificados, tá? Então, você vai fazer a discursiva, todo mundo faz. Aí vai ter uma classificação, eles vão corrigir, ó, de educação especial até a 200ª posição. E os PCD todos, né? Então, PCD vai corrigir de todos, tá? Professor de todos habilitados, né? Professor, ó, todo mundo até a 200ª, ó, todo mundo, todos os cargos, todos os professores até a 200ª. Então, para que a minha prova
dissertativa seja corrigida, eu preciso ficar pelo menos entre os 200 primeiros colocados, e mais os empates, né? Então, lá na 200ª posição, ficou um monte de gente. Vai corrigir a dissertativa de todo mundo. Prova discursiva, né? São 2 questões com base no conteúdo programático. Tem o objetivo de avaliar o domínio teórico-prático, uso adequado da linguagem, articulação do raciocínio, capacidade de argumentação teórica, metodológica e uso correto do vernáculo. Veja, quando você responde uma questão discursiva, gente, você tem que responder seguindo a nossa legislação educacional, né? É importante. O cara fala assim, não, o aluno é indisciplinado, eu sou a favor do tempo da palmatória, né? Pode responder isso, né? Então, cuidado com o que você vai responder. Lembra, é uma prova. Você vai ser professor. Professor tem que seguir a legislação. Por isso que cai legislação, por isso que cai o ECA, por isso que cai o LDB, por isso que cai a Constituição. Você tem que seguir aquilo. Né? Não é a sua... eu acho que era melhor quando era reguada na mão, o apagador voando na cabeça do aluno. Guarde a sua opinião para você, né? Na prova você tem que fazer isso, na atuação também, gente, pelo amor de Deus, né? Então você é processado, demitido, inclusive. Prova discursiva vale de 0 a 10 pontos, né? E na escala de 0 a 5 pontos, cada questão. Então, cada questão, você vai ter lá norma padrão, seguiu a norma padrão, nada de abreviação, nada de linguagem, né, de WhatsApp, lá é VC, não pode, tá? O senhor está falando isso porque aparece. Eu estou falando isso, para alguns, isso pode parecer um absurdo eu falar isso. Mas, gente, eu sei que muita gente está saindo do magistério, às vezes não tem experiência, né, não está fazendo prova. É importante a gente falar isso. Porque tem muita gente que na faculdade não aprendeu isso. Às vezes fez uma faculdade à distância, com todo respeito às faculdades à distância, mas às vezes não tem a prática, não tem o conhecimento, e às vezes, né, ali daquelas informações, da experiência. Muitos, certamente, que estão me vendo, têm muita experiência, já fizeram várias provas, então sabem de tudo isso. Mas é importante, porque não é norma padrão, é linguagem padrão, então não vai abreviar, né? Não vai usar gíria, não vai usar nada que seja destoante da norma padrão. Coesão e coerência, né? E técnica, no caso de argumentação, que vale 3 pontos. Então, por exemplo, estar atento à legislação, né? Autores pedagógicos, pode cair algum, e aí você tem que usar os seus conhecimentos, certo? Para responder aqui. Será considerado habilitado o candidato que atingir nota igual ou superior a 6 pontos. Veja, a prova é só até 40, mas na dissertativa, na discursiva, perdão, é até 6 pontos, né? Então, você tem que acertar uma inteira e pelo menos um pontinho na outra, né? O candidato que não atingir a nota mínima na discursiva será eliminado, tá? Então, muita atenção nisso, ó. Será atribuído nota 0 à prova discursiva se você fugir à proposta, apresentar texto sob forma não articulada, né, poema, número, escrever fora do local apropriado, assinar, perdão, apresentar qualquer sinal que possibilite sua identificação, escrever o texto a lápis, deixar a prova em branco, apresentar letra ilegível, não respeitar a extensão mínima ou máxima, tem que respeitar a extensão mínima ou máxima, fazer texto fora do padrão reservado, né? Impropérios, trechos jocosos, recusa explícita de cumprir o tema proposto, tudo isso te elimina, né? Aqui são os elementos da avaliação, é importante, norma padrão, ortografia, acentuação, pontuação, coesão e coerência do seu texto vale 1, e a intervenção bem articulada, a argumentação, vale 3 pontos, tá? Os candidatos que forem habilitados tanto na prova objetiva e discursiva vão encaminhar os seus títulos durante o período de inscrição, né, exclusivamente para o endereço. E só serão considerados, obviamente, daqueles
que foram habilitados, né? Mas todo mundo tem que encaminhar título. Tem título, encaminha durante o período da inscrição, tá? Ah, mas eu deixei, eu fui habilitado, quero encaminhar depois. Não, 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 aí não vale mais, tá? Então, precisa preencher corretamente, né, os títulos de pós-graduação, fazer toda a preenchimento no site para enviar, né? E o título tem que ser aquele 360 horas, o lato sensu, ou se você tiver aí outros cursos, também pode entregar, né? De mestrado, de doutorado, tá? Doutorado vale 5 pontos, mestrado 3 pontos, e após essa mais comum, né, de lato sensu, 360 horas, cada uma vale um, você pode entregar até duas pós de 360, né? E, claro, tem que seguir as instruções, escanear tudo certinho dentro do limite estabelecido. Classificação final vai ter 2 listas, uma geral, né, com todos os candidatos, inclusive aqueles com deficiência, e uma especial, que é só dos candidatos, só das pessoas com deficiência, certo? Para cumprir a cota. Aqui a questão do desempate, né, sempre prevalecendo o estatuto de idoso, aquele maior de 60 anos, ele prevalece. Lembrando que para aquela classificação dulocentésima, ali vai corrigir a discursiva de todos que ficarem entre os 200 primeiros, tá? Mesmo que empate, ali não tem critério de desempate. Critério de desempate é para a lista final, a lista dos, né, selecionados. Então, conhecimentos específicos também, né, entra no desempate, legislação educacional, língua portuguesa, pela ordem. Depois, o que tiver maior idade, ou do tribunal de júri. Se der um empate geral, aí tem um sorteio, né? É muito difícil acontecer isso, né? São muitos critérios de desempate aqui para chegar no sorteio, mas tem que prever, né, todas as situações. Recurso, então, vai ter lá recurso sobre divulgação das inscrições, solicitação de condição especial, PCD, né, se não for deferido, depois das provas, enfim, todas as etapas do concurso têm recurso. São sempre 2 dias, são sempre pelo site, são sempre individuais, né? Não é aceito recurso de SEDEX, AR, nada disso. Recurso tem que ser objetivo, dentro do prazo, com fundamentação lógica e consistente, porque caso não seja, o recurso nem é considerado. Então, tem muita gente que faz recurso xingando a banca, né, ó, com teor que desrespeite a banca examinadora. Não vai ser considerado. Então, se você quer, você tem que fazer. A banca errou lá. Uma vez eu fiz um recurso, a banca colocou uma lei desatualizada, né? Eu entrei com recurso, porque ela já exigia no edital a lei atualizada. E eu entrei e falei, ó, não está errado, porque aqui a resposta do gabarito está considerando a lei anterior. E a lei é a vigente. E aí a banca mudou a letra, né? E aquele pontinho valeu para todo mundo, tá? Então, quer dizer, quem colocou a alternativa correta, né? E se a questão é anulada, aí é outra coisa, tá? Mas é preciso vocês terem ciência disso. O recurso que uma pessoa faz, se for alterado o gabarito, vai valer para todas aquelas que acertaram aquela questão. Ah, era a letra C, mudou para D. Todo mundo que botou D vai ganhar aquele pontinho. Todo mundo que colocou C não vai considerar, porque mudou, né? Obviamente, vai ser feito um novo score ali dos classificados. Os exames admissionais, aqui já é para quem vai entrar na prefeitura, né? Obviamente. E aqui tem todos os documentos, tem avaliação psicológica, né? E tem todos os documentos aqui, né? Aí você vai fazer essa avaliação aí para ver se você está elevado, médio, inadequado, né? E podendo ser aí considerado inapto, tá? Na avaliação psicológica também. Já aconteceu isso. Investidura do cargo, aí tem todos os documentos. Eu vejo muita gente, né? Outro dia eu mudei, né, de prefeitura, passei outro concurso e fui me exonerar, e eu via lá as pessoas entregando documento, e muita gente com problema lá. Então, assim, eu não sabia, eu não sei esse documento. Então, ó,
carteira de trabalho, tá vendo? Então, RG, CPF, filhos, cartão do PIS/PASEP, título de eleitor. Então, tem vários documentos, ó, antecedentes criminais, que é importante você ver se não tem nenhum problema. Ah, eu sou de educação física, como é que está o crédito? Está tudo certo, né? Então, você precisa ter todos os documentos ali para não ter problema e ficar no sufoco lá, porque tudo isso tem prazo, viu, gente? Então, é importante você estar atento. Aqui são as disposições finais, os endereços, né? Todas as informações gerais aqui. Isso aqui só para mostrar para vocês algumas informações, e aí vem as atribuições do cargo, que é importante você ler, tá? Educação especial, mas como é professor, a gente já professor de educação infantil, o que faz, onde atua, né? Então, tem todas as informações aqui, mas eu não costumo, porque isso aqui você pode depois consultar, e é mais tranquilo essa parte. O que eu gosto de falar bastante, que fica sempre para o final, né? Tem gente que não chega no final do vídeo, né? Olha só, língua portuguesa, que é o conteúdo programático, isso aqui tudo você vai ter no curso. Então, interpretação de texto, principais gêneros, sentido denotativo, conotativo, emprego, verbo, diferenciação de classe, colocação pronominal, verbal, né, crase, ortografia, discurso direto, tudo isso aqui. Matemática, olha aqui, né? Linguagem básica, pertinência, inclusão, união, intersecção, equação, polinômio, gráfico, tabela, área, volume, ângulo, tempo, massa, olha quanta coisa, mínimo múltiplo comum, máximo múltiplo, máximo divisor comum, né? Áreas, volumes, pirâmides, cilindros. Gente, precisa estudar isso, né? Não dá. Hoje eu estava conversando isso com as professoras. Dá para você ir para uma prova de matemática, tem, sei lá, 8 questões, se acertar 2. É muito baixo o desempenho, né? Você precisa, né, pelo menos mais da metade ali para dar uma, né, para ficar bem. Então, precisa aprender. Professor, não sei estudar matemática. Vai aprender. Comece com o exercício mais simples, né? Vai fazer uma regra de 3, bem simples, para você lembrar. Ah, vai fazer uma transformação de unidade de medida, bem simples. Faz um de geometria, bem simples, um de triângulo, bem simples. Um exercício bem simples. Depois vai aumentando, né? Não queira aprender matemática num dia também. Faz um pouquinho num dia, um pouquinho no outro. E assim você vai melhorando. Legislação, artigo 5, 6, 205 a 214, né? Então, importante, eu sempre falo, eu tenho alguns mantras, né? Quem me conhece das minhas aulas, né? Eu falo DNA da educação, não sabe? Vai, procura Fábio Inácio, DNA da educação. O que eu falo também? Lei a gente não decora, a gente aprende, certo? Também. Então, ó, artigo 5, 6, 205 a 214, que é da educação, né? ECA tem lá o artigo 1 ao 6, do 15 ao 18, do 60 a 69, importante, a LDB, a resolução aí do Conselho Nacional de Educação das relações étnico-raciais, história e cultura africana, a resolução 4 de 2010, da educação básica, diretrizes curriculares da educação básica, a 1 de 2012, que fala da educação em direitos humanos, o Plano Nacional de Educação, que inclusive vai ter que formular outro, que já completou 10 anos, que é da Lei 13.005, a Lei Brasileira de Inclusão, do capítulo 1 e capítulo 4, que é 13.146, né? A Lei 14.113, que fala do Fundeb, que está lá também no artigo 212A da Constituição, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, a Resolução 2, que é da Base Nacional Comum Curricular, várias diretrizes aqui, né? Vários pareceres, resoluções do Conselho Nacional de Educação, aí falando da educação especial, da educação infantil, do ensino fundamental de 9 anos, das diretrizes nacionais gerais para a educação básica, das diretrizes para a educação de EJA, o currículo paulista e a Lei Complementar 36, que é de Lençóis Paulista, tá?
Então, todos esses conteúdos aí você vai ter no Já Passei. Aí nós temos aqui de educação especial, né? Esse nós não vamos ter o curso, tá? Aí nós temos de educação infantil, que vai ter o curso. Então, o que é o processo de ensino-aprendizagem, gestão democrática, teorias pedagógicas, tradicional, construtivista, socio-interacionista, tecnicista, a didática, PPP, BNCC, a etapa da educação infantil, alfabetização e letramento, as RCMEIs, né? Todas as questões da educação infantil, brincar, brinquedo, ludicidade, higiene, primeiros socorros, tudo que cai na educação infantil, tá? Aqui praticamente a mesma coisa para o professor de educação infantil 2 e o fundamental 1 acrescenta algumas coisas, porque a gente vai ter etapa do ensino dos anos iniciais, né? Raciocínio matemático, alfabetização aqui, né, com mais ênfase aí, do que a infantil não tem a infantil, os eixos, né, estruturantes são as interações e brincadeiras, e aí a alfabetização fica aí para o primeiro e segundo ano, né, nos anos iniciais, prevista pela BNCC, que a criança alfabetiza até o segundo ano, tá? E aí, claro, aqui tem mais coisas, fala sobre indisciplina, bullying, a relação nas escolas, planejamento, papel da literatura infantil e noções de primeiros socorros, né? Aí vem arte, né? Que todo o conteúdo de arte, de educação física, de inglês, certo? Que são conteúdos específicos. A mesma coisa para o substituto, né? Então é igual. Então, para o ensino fundamental também é igual, né? Caem as mesmas coisas, certos conteúdos se repetem, e aí vem de exatas, de ciências, né, que é um conteúdo mais amplo para o substituto, e também de linguagem, né? Bom, início das inscrições, eita, tá errado aqui, hein? Não corrigir ainda, já é o segundo edital que eu vejo que está errado escrito. Foi divulgado o edital, né? As inscrições ela começa no dia 2/9, a partir das 10 horas, e vai até o dia 21/10, até as 23 horas, no site. Então, começa em 2 de setembro. O limite da data de pagamento é 22. Aqui também nesse período você vai ter para passar os laudos, condição especial, todos os critérios aí que você vai fazer. A prova está marcada para o dia 24/11. Aqui tem as datas, né, das inscrições efetivadas, que é 28/10, período contra questões das inscrições, divulgação dos recursos, né, 5/11, caso não tenha sido considerado PCB, enfim, tá? Bom, divulgação do gabarito provisório dia 25/11, divulgação do resultado provisório das provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos, no dia 20 de dezembro. Pode ser seu presente de Natal, tá? E, claro, aqui a publicação final ainda vai definir. Então, olha só, né? Inscrições, vamos repetir, começam a partir do dia 2 de setembro de 2024. E você vai ter aqui no site, né, os links para fazer a inscrição. Aqui também, perfil profissiográfico para exercício do cargo, né, o professor de educação especial, professor de educação infantil, então, a capacidade de controle emocional, né, precisa ter uma dimensão elevada, então isso tudo vai ser avaliado, né? Produtividade, energia vital, ó, elevado, vai trabalhar com criança, e eu sempre falo, professor de educação infantil, né, tem que estar sempre transbordar ali uma alegria com aquelas crianças, felicidade, porque elas precisam, né? A questão do afeto é importante também nessa fase, no desenvolvimento, né? Então, não dá para ser aquele professor, né, que tem que cantar, é ludicidade, é brincadeira, então não dá. Cantar com as crianças, se deslocar cantando, né? Porque tudo isso faz parte da aprendizagem. Professor de educação infantil 2, né? Então é importante isso aqui para vocês darem uma olhada aí como que é esse perfil profissiográfico, né? Que é um exame aí,
para ver se você tem condições de estar dentro da sala de aula, certo? Né? Aqui são os exames para admissão, também todos clínicos, né? Enfim, as exigências aí. É isso, gente, ó. Espero que vocês adquiram o curso aí para que a gente possa estudar juntos, né? Estudar juntos aqui no Já Passei. Sucesso e conto com vocês no curso aí do Já Passei. Um grande abraço e até a próxima.